Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você as funcionalidades da câmera do Redmi 9. Esse aparelhinho aqui que é básico, mas que traz bastante funcionalidades. E nesse vídeo é um vídeo mais rápido para mim te mostrar o que a Xiaomi implementou no aplicativo de câmeras dele. Isso nós vamos ver depois da vinheta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e caso você ainda não comprou o seu Redmi 9 e decidir comprar ele depois de ver esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. E também, se você gosta de promoções, link do grupo do WhatsApp e Telegram logo aqui embaixo para você não perder nenhuma oferta que sai lá, belezinha? Agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos para a bancada para mim te mostrar o que a Xiaomi preparou no aplicativo de câmeras do Redmi 9. Vamos lá então, galera, eu já estou com o Redmi 9 aqui na mão. Esse vídeo é um vídeo rápido para mim te mostrar as funcionalidades que tem na câmera do Redmi 9, na câmera traseira e na câmera frontal. Então, sem mais delongas, vamos direto para o aplicativo aqui, porque é um vídeo rápido para você não sair correndo do vídeo sem saber as funcionalidades que ele traz. Entrando aqui já, deixa eu aumentar um pouquinho o brilho, já está no máximo, infelizmente o Redmi 9 ele não tem um brilho tão alto. Vamos lá então, nós temos aqui a parte do flash, tá? Nós temos automático, ligado e lanterna. Aqui nós temos HDR, automático, ligado e desligado, inteligência artificial, alguns filtros que a Xiaomi já traz para os seus aparelhos. Temos aqui quadro da câmera, 9x16, full, temos 1x1 e 3x4, que é o que eu mais utilizo automaticamente. Temos timer, tilt shift, as gradinhas, endireitar para você não tirar foto torta, tá? Que ele faz essa endireitadinha aqui. A câmera macro aqui dentro para você tirar aquela foto bem de pertinho. Eu não gosto desse menu da câmera macro aqui dentro, que eu acabo esquecendo que tem uma câmera macro no aparelho, tá? Antes a Xiaomi ela trazia aqui fora, eu achava bem melhor. E temos o Google Lens. Aqui na parte de baixo nós podemos alternar as câmeras para ultra wide, câmera normal e câmera zoom, que é um zoom digital neste aparelho aqui, tá? E vamos entrar aqui já, vindo aqui na parte de foto, vamos entrar nas configurações para a gente ver o que ele pode fazer. Em fotos aqui, mostrar data e hora, não temos marca d'água, tá? Uma coisa que eu achei bem chato a Xiaomi não trazer, uma marca d'água, mas eu acho que a linha Redmi 9, que é a mais básica ali deles, eles não trazem essa parte aí de câmeras, tá? Notificar sobre a orientação, corrigir distorção, qualidade de imagem, salvar modo anterior. Temos o básico que a Xiaomi traz nos seus aparelhos, que eu vou deixar aí aparecendo para você dar uma lida. Tem ler códigos QR, salvar informações de localização, sons da câmera, normalmente eu deixo desativado, mas de foto é somente isso. Vamos dar uma olhadinha na câmera frontal agora. Temos quadro, palma da mão para tirar foto. Temos também a parte de massa corrida aqui, que você pode desativar, tá? Caso você queira, ó, limpar aqui. E temos aqui a parte de HDR e flash frontal, que é na tela, tá? Esse flashzinho aqui, ele é diretamente na tela, então na hora que você tira a foto, a tela fica branca para dar uma clareada no local que você está. Em configurações, temos praticamente as mesmas configurações da parte traseira, não mudando praticamente nada. Então, é praticamente o mesmo menu na parte de trás ou frontal. Vamos voltar aqui para a parte de trás, vamos passar para vídeo agora. Aqui em vídeo nós temos essa parte aqui, que é o modo de embelezamento, que você pode escolher o nível de embelezamento no vídeo, tá? Isso aqui não é em foto. Temos flash, que é somente de lanterna. E aqui nós conseguimos gravar com a ultra wide e conseguimos gravar com o zoom, tá? Aqui na parte de gravação nós temos uma decepção, na minha opinião. Ele só grava até 1080p a 30 frames por segundo, como está mostrando aqui para você, ou 720p a 30 frames. Então ele não tem gravações com maior resolução ou maior frame rate. E aqui nós temos a câmera macro também, para você fazer gravação com ela bem de pertinho. Pelo menos nós temos um conjunto bem completo em câmeras e câmeras que, na minha opinião, são muito boas de qualidade para o preço do aparelho. Temos aqui algumas opções como codificação de vídeo, intervalo de time-lapse e de restante as mesmas configurações de foto, salvar modo anterior, funções dos botões, informação de localização e sons da câmera. Somente isso, vamos dar uma passadinha aqui na câmera lenta, tá? Câmera lenta nós temos algumas opções aqui na parte de cima, como linha de referência, qualidade de vídeo, que está em 720p a 120 frames por segundo, e em configurações, mesmas configurações de vídeo que nós tínhamos ali na parte de vídeo padrão. Em vídeo curto, nós temos algumas opções aqui, eu não sei utilizar muito isso, tá? Tem efeitos de caleidoscópio aqui, e temos efeito aqui de regular, lenta, é a velocidade no caso, e temos aqui também
a parte de escolher a lente, onde você pode colocar um X, 2x, modo, acho que é um efeito de embelezamento aqui com filtro, você pode mexer e de resto é isso. Vamos passar agora para modo retrato, tá? O modo retrato é somente em foto e aqui você tem a opção de deixar aquele estilo filme, né? Para você tirar aquela foto deitado bem bonita. Temos aqui efeito de modo embelezamento. Temos na parte de cima configurações, que deve ser a mesma coisa de foto, da foto, isso mesmo, mesmas opções de foto. E temos também timer e linhas de referência. E o modo Pro, que é o último modo que eu passo para você dar uma olhadinha, nós só temos na câmera traseira, porque o botão sumiu aqui, o botão da câmera frontal. Temos balanço de branco, abertura da lente, temos a velocidade do obturador, o ISO, temos aqui a exposição, se você quer mais exposição ou não, e a lente que você vai utilizar, ultra-wide, macro ou wide, tá? Então aqui ele mostra as 3 lentes que o aparelho tem e você consegue utilizar ela nos 3. Em questão de fotos aqui, vamos ver se ele tira fotos em RAW. Nós estamos na wide, tá? Temos aqui endireitar, não temos fotos em RAW aqui, pico de foco, somente isso, não temos fotos em RAW, caso você queira saber. Mas de restante é só isso, na minha opinião, só peca mesmo na parte de gravação o aparelho, e de resto ele traz bastantes opções iguais os outros aplicativos da Xiaomi. De restante é isso, galera, é um vídeo rápido só para trazer as funcionalidades que ele tem nas câmeras, porque é difícil a gente mostrar tudo isso aqui no unboxing. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se eu tirei a sua dúvida, você quer comprar um Redmi 9 igual esse aqui, os links estarão todos aqui na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. E não se esquece que tem o grupo de ofertas aqui embaixo também para você estar adquirindo logo um novo smartphone ou um novo produto com um preço muito bacana. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!